novembro, o Kotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, exchange, gateway, marketplace e betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Kotai, o próximo nível da revolução cripto. Há muitos anos, eu venho falando para os senhores que a América Latina como um todo é território americano. Você viu que recentemente o Xandão e a sua esposa e as suas empresas tomaram na jabiraca. O que nós podemos aprender com tudo isso? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou o CEO do Kotai Ecosystem, ou do Kotai Project. Nesse momento, nós já arrecadamos mais de 20 milhões de reais e em novembro vamos lançar inicialmente o nosso ecossistema financeiro global descentralizado. Eu peço por gentileza que você compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live o máximo que você puder, se inscreva aqui no canal do KotaiCast, deixe o seu like para fortalecer e assista o vídeo, assista a live até o final para você entender melhor, tá bom? Pessoal, o que nós podemos aprender? O que nós podemos aprender com as sanções americanas? Olha que interessante. Muitas pessoas não vão lembrar dessa época, eu vivi essa época, eu acredito que uma boa parte dos senhores que me assistem também já viveram nessa época, a época do dinheiro vivo. Pessoal, eu conheci muitos comerciantes, muitos empresários que pagavam os seus fornecedores em dinheiro vivo, espécie. Então, os pagamentos em dinheiro vivo, sem registro, facilitava a sonegação de impostos. Olha, a sonegação de impostos tem aumentado a cada dia. Porém, não é mais os anos 90, os anos 2000. Hoje em dia, o que está acontecendo? Hoje em dia, se estabeleceu uma economia digital. Economia digital. Então, você observa, pessoal, que com a adesão do Pix nesses últimos 4 ou 5 anos, e agora, a partir do ano de 2026, o Drex, tudo isso passa por um grande registro, todas as transações, e isso acaba eliminando o espaço para acordos fora do jogo, né? Acordos que estão fora das transações digitais. Eu vou ser bem sincero com você. Eu não lembro, pessoal, qual foi a última vez que eu peguei uma nota de 100 reais em minhas mãos. Eu não lembro, faz muito tempo. Então, o que eu observo? Eu observo que o dinheiro serve como manipulação. O Estado, ele manipula as pessoas através do dinheiro. Então você observa esse exemplo que aconteceu com o Xandão e a sua esposa e as suas empresas. Então você observa que hoje sempre tem um peixe maior, né, pessoal? Sempre tem um peixe maior. E você observa que os Estados Unidos, ele consegue controlar o Brasil com essa lei Magnitsky, se ele quiser. E não tem nada o que os políticos possam fazer. Ou o Brasil sai do SWIFT, um dos dois. E eu acredito que a tendência é acontecer isso, tá? A esquerda, por si só, quer que essa lei Magnitsky ela seja ampliada para todos os ministros do STF. E se isso acontecer, o Brasil vai sair do SWIFT. Olha só. O que é a consequência de um mercado 100% digitalizado, principalmente se está na mão do governo? Olha que interessante isso aqui. Consequência, o governo fiscaliza e tributa quase 100% das operações, então a sonegação em grande escala torna-se inviável. Você viu que recentemente o escândalo do INSS, teve lá um sujeito lá que sacou 900 mil reais em espécie. Então, no momento que você saca uma grande quantia de dinheiro dessa maneira, você chama atenção, né? Agora, se ele tivesse feito uma transação eletrônica, também chamaria atenção. Só que você observa que todos aqueles que querem fazer alguma coisa errada, entre aspas, acaba sempre utilizando dinheiro em espécie. Por quê? Porque dinheiro em espécie não deixa rastros. No momento que você faz as transações, no momento que você compra alguma coisa com dinheiro de espécie, aquilo não deixa rastro. Então o governo, ele quer fiscalizar tudo eletronicamente. É por isso que, nesses últimos anos, você não encontra mais dinheiro em espécie. Grandes volumes em espécie você não consegue mais achar. E qual que vai ser a tendência a partir do ano de 2026? Presta atenção. É o Split Payment. Split Payment. O que é o Split Payment? Pagamento dividido automaticamente entre comerciante e tributos no ato da transferência. Então o comerciante, o cliente, o usuário, ele não vai ter mais escolha. Os pagamentos, os tributos serão automáticos. Então se você está pagando um produto ou um serviço, você vai fazer o Pix para a pessoa. A partir do ano que vem, isso pode entrar em vigor a qualquer momento. O Drex possibilita o governo fazer isso. Então, no momento que você vai pagar um produto no supermercado, o tributo pode ser incorporado naquele momento ali para o dono do mercado. Ou você está comprando um serviço de uma pessoa, nesse mesmo momento que você está efetuando o pagamento, o tributo pode ser automaticamente realizado. No momento que o cliente está pagando o serviço para aquela empresa. Isso se chama Split Payment. Isso já está sendo negociado pelo governo e o Banco Central para que eles possam implementar isso a partir do ano que vem, 2026. Então, olha só, a capacidade de fiscalização total.
Porque essa é a ideia do governo. Eles querem ter o controle de absolutamente tudo, certo? Olha só, todas as transações deixam rastros digitais. Logo então, a sonegação em grande escala se torna inviável. Inviável. Você vai querer sonegar alguma coisa com o Pix, com a sua conta bancária? Esquece, você não vai conseguir. Então, só que isso tem uma consequência muito grande. Isso vai trazer um impacto na tributação, porque essa é a ideia. O governo, ele quer esse grande controle, tudo digital, a partir do ano que vem, porque eles querem aumentar a arrecadação. No começo desse vídeo, no começo dessa live, eu tinha afirmado para vocês que antigamente era fácil você fazer sonegação. Hoje, está se tornando inviável. Então, o que está acontecendo, pessoal? Ó, a arrecadação vai crescer automaticamente. E o governo, ele pode elevar os impostos de forma quase instantânea. Pessoal, preste muita atenção nisso aqui. As pessoas, elas não se deram conta ainda da gravidade dessa ferramenta na mão do governo. Algumas pessoas, a maioria dos especialistas podem afirmar que isso é excelente, que isso é muito bom, isso vai aumentar a arrecadação, isso vai dificultar a sonegação fiscal. Ok, se você olhar na simples visão tributária, beleza, isso realmente vai acontecer. Vai ser praticamente impossível você sonegar imposto. Acabou, meu irmão, não tem mais jeito, tá? Só que tem um detalhe, ó, o governo, ele pode elevar os impostos de forma instantânea. Então, se amanhã surgir um decreto, uma lei, qualquer coisa no Congresso, ou até mesmo através do Executivo, através do presidente do Brasil, numa canetada, ele pode aumentar os impostos de determinado produto, se ele quiser. Então, em questão de 24 horas, 48 horas, isso já seria implementado automaticamente. Então, os impostos já seriam automaticamente tributados a partir do momento que entrar em vigor, em poucas horas. Essa é a jogada. Então, vai chegar um momento de estrangulamento. A sociedade, ela vai se ver estrangulada. Não vai demorar muito. Então, a consequência prática disso, né? A consequência prática disso é que o controle fiscal centralizado no governo, a sociedade, ela fica praticamente exposta a aumentos repentinos de impostos. Do nada, da noite para o dia, o governo, ele vai poder aumentar os impostos e você só vai descobrir quando você for pagar. Por exemplo, vou comprar uma bicicleta. Agora aumentou os impostos na bicicleta. Você só vai descobrir no momento que você efetuar o pagamento. E o comerciante também só vai descobrir no momento que ele está recebendo o pagamento. Você já imaginou? Você é comerciante, você é feirante, sei lá, vendendo pastel na feira. Se do nada eles aumentam ali o tributo do MEI, que é um microempreendedor individual, né? Tem o MEI, microempreendedor individual. Mais de 50% dos CNPJs brasileiros são de microempreendedores individuais. Tá? De microempresas, micronegócios. Ok? Então, da noite para o dia, o governo ele pode aumentar os impostos do microempreendedor individual, se ele quiser. Então, o comerciante, ele só vai descobrir o imposto no momento que ele está recebendo. Essa é a visão futurista obscura que o governo está planejando. Dessa maneira, eles vão impedir a sonegação. Você entendeu? Pessoal, é aqui que eu quero fazer um parêntese e mostrar para vocês a solução de tudo isso. É a solução. O governo, ele se acha muito esperto. O governo, ele se acha onipresente. Sabe, cara, esse pessoal do governo, eles têm uma mentalidade tirânica de que eles são imbatíveis. É por isso que o Alexandre de Moraes tomou na Jabiraca. Porque na mentalidade deles, eles são imbatíveis. Eles são imbatíveis. Entende? Só que a tecnologia vai destruir completamente o poder do Estado sobre a população. A tecnologia vai libertar nações. Como? Através do dinheiro. Do dinheiro. Escuta o que eu estou te falando. Eu estou falando isso há muitos anos, tá? Foi por isso que nós desenvolvemos, foi por isso que eu tive a ideia de desenvolver esse projeto que nós estamos trabalhando hoje. Graças aos senhores, nós já levantamos um capital de mais de 20 milhões de reais. E o nosso projeto está em vento em polpa. Em novembro agora nós vamos entregar a carteira, a corretora e o gateway de pagamento. Cotai Payments. Então, pessoal, o governo, ele é muito, vamos ser bem sinceros, burro. O governo é burro. E o governo, desculpa, eu tô meio fanho aqui, tá? Ele acha que a população também é burra. Mas aí que tá. A população, em geral, até pode ser burra. Mas o setor privado, aquele que paga imposto, não é. O empreendedor, o empresário, se o setor privado entender essa jogada aqui, acabou. Acabou. Pessoal, você sabe que a lei Magnitsky, nem sei como é que se pronuncia esse negócio, ela torna o sujeito sancionado como uma espécie de leproso, né? Então, é decretada a morte financeira daquele sujeito. Então, vamos pegar o caso específico do Alexandre de Moraes, o caso específico do Xandão. Hoje, a esposa dele também foi sancionada, as empresas da esposa dele também foi sancionada. Então, você observa que, por mais que o Alexandre de Moraes
tenha poder político, porque o Alexandre de Moraes é hoje uma pessoa política. Eu não consigo enxergar o Alexandre de Moraes como, digamos assim, como ministro. Eu não enxergo, eu vejo ele como um político, tá? Porque ele criou essa visão em cima dele, de imperador do Brasil, concorda? Então, mesmo o Alexandre de Moraes tendo poder político no Brasil, tendo muita influência no Brasil, hoje ele se tornou um leproso. E todos aqueles que tentarem ajudar ele financeiramente também podem se lascar. Então, olha que interessante. Dinheiro, sem dinheiro, você não tem nenhum poder. Entendeu? Sem dinheiro, você não tem nenhum poder. Por mais que você tenha poder político, vai chegar um momento que o próprio STF vai dar o pé na bunda do Xandão. Ou o próprio STF já vai ser contaminado também. E eu falo pra você, a esquerda brasileira quer que todo o STF seja sancionado pelos Estados Unidos. Porque isso criaria o pretexto do Brasil sair do SWIFT. Entendeu? E é bem provável que isso aconteça. Ou o STF retira o Xandão do STF. Entendeu? Ou os ministros dão um jeito lá, ou eles fazem um acordo com o Senado e conseguem tirar o Xandão. Eu não sei. Se eles fizerem isso, seria muito bom. Tá? Porque aí o Brasil continuaria mais tranquilo, né? Então, pessoal, olha que interessante. Por que eu faço esse comparativo da lei Magnitsky lá? Olha só. Eu faço um paralelo com o Estado dentro de um país. Pessoal, presta atenção. O Estado, ele consegue controlar você através do dinheiro. Por quê? Lembra da época da pandemia? Na época da pandemia, os comerciantes eram obrigados a não trabalhar, porque se trabalhar, levava multa. Entendeu? E o próprio policial, que muitas vezes acabava espancando o trabalhador por ordens superiores, também recebe dinheiro do Estado. E o dinheiro do Estado vem da onde? Vem dos impostos. Então, o que acontece? O que acontece se o setor privado, já que é tudo digital, concorda comigo? Porque a partir do ano que vem, meu amigo, o Drex vai entrar com força no Brasil, tá? O Drex vai arrebentar muita coisa aí. Então, já que é tudo digital, acompanha meu raciocínio. Já que é tudo digital, e se os impostos começar a aumentar demais, o que vai acontecer? O papel das stablecoins como ruptura inevitável. É isso que vai acontecer. Você entendeu? Pessoal, é só o setor privado trocar o Drex pelas stablecoins. Pronto, acabou o problema. É a mesma coisa que aconteceu com o Xandão. Tirou o poder financeiro do Xandão. Ah, mas ele ainda tem poder político. Mas isso vai acabar. Só questão de tempo. Então, olha que interessante. Acompanhe esse raciocínio aqui, acompanhe esse raciocínio. Você também está correto ao dizer que o governo do Brasil não tem capacidade real de impedir uma adesão massiva ao uso das stablecoins. Especialmente se o setor privado e empresas de médio e grande porte começarem a aderir às stablecoins. Então isso criaria um ponto de não retorno. Pessoal, olha só. Aqui está o paradoxo. Quanto mais o Estado tributa, controla, vigia a população, os comerciantes, mais atrativo fica migrar para fora do sistema estatal, acelerando a descentralização. E pode forçar o Estado a se reinventar para continuar existindo, ou seja, Estado mínimo. O que é o Estado mínimo, pessoal? Os senhores sabem que eu sou libertário. Eu acredito que o Estado é um grande leviatã que só sabe sugar a população, só sabe escravizar a população. E impede o Brasil de crescer. Já no Estado mínimo, onde você apenas ajuda no financiamento através dos impostos para a segurança e para a saúde, o resto, o setor privado se vira. É isso que vai acontecer se o setor privado começar a aderir às stablecoins, você corta a fonte de renda do Leviatã. Entendeu? E olha só, pessoal. Essa aqui é uma visão clara do que vai acontecer. Obviamente, isso leva tempo. Obviamente, não é uma coisa da noite para o dia. Obviamente, isso só acontece através de ação e reação. Por que ação e reação? Para o setor privado achar atrativo o suficiente utilizar as criptomoedas, utilizar as stablecoins, primeiro o Estado tem que dar um passo à frente na tributação, no controle do setor privado. Então, se o Estado começar a apertar demais, porque é aquilo que eu já falei para vocês, pessoal, presta atenção, é aquilo que eu já falei para vocês, vai chegar um momento que o controle vai ser tão grande, porque é tudo digital, então vai chegar um momento que o controle vai ser tão grande, pessoal, que eles podem aumentar os impostos da noite para o dia e eles podem tributar automaticamente a população. Então, da noite para o dia, surge uma carga tributária nova e no dia seguinte, os tributos já são automaticamente debitados no momento que você está efetuando o pagamento. Já imaginou isso acontecer? Isso vai acontecer. Então, vai chegar um momento de sufocamento.
sufocamento. Sufocamento. E quando esse sufocamento acontecer, é isso que vai acontecer também. O setor privado vai pular fora do sistema estatal. E, consequentemente, o Estado perde a sua fonte de poder. Você entendeu? Isso vai acontecer. Tá? Pessoal, olha só. Por que que as stablecoins se tornam uma alternativa viável para o setor privado? Presta atenção nisso aqui, pessoal. É interessante porque a maior parte da população brasileira não faz ideia do que é stablecoin. Infelizmente, tá, pessoal? Por quê? A partir do momento que a população entender o que é uma stablecoin, acabou pro governo. A população não vai mais querer utilizar Pix, não. Pessoal, olha só. Quanto mais controle o Estado exercer na vida da população, mais incentivo a busca por meios de pagamento fora do alcance do Estado. Concorda comigo? Concorda comigo? Porque, pessoal, vou dar um exemplo prático para você. Por quê? Por que é tão forte o contrabando de eletrônicos e cigarros vindo do Paraguai? Me diz, me responde aí. Vou dar 10 segundos para você responder. Me responde. Você sabe a resposta, né? Impostos. O contrabando só é viável você fazer contrabando do Paraguai para o Brasil porque vale a pena, financeiramente. Se os impostos brasileiros não fossem abusivo, extorquível, que é um negócio assim, cara, de escravização, né, cara? Se não fosse tão abusivo os impostos, você realmente acha que valeria a pena você contrabandear eletrônico do Paraguai? Ou cigarro do Paraguai? Não. Entendeu? Então, quanto mais controle, quanto mais impostos, maior é o incentivo à busca por meios de pagamento fora do alcance do Estado. Então, quando o Estado implementar um sistema automático de tributos, que isso vai acontecer a partir do ano que vem, isso vai gerar um incentivo para que o setor privado busque alternativas mais viáveis. E as stablecoins, elas oferecem muitas vantagens, pessoal. Primeira vantagem, transações globais sem bancos. Você não precisa de banco, você não precisa de banco central para você fazer uma transação internacional em stablecoin. Você não precisa. E a taxa é minúscula. Dependendo da rede, você paga menos de 1 centavo por transação. Outra vantagem, sem tributação automática. Porque se o governo ele implementar um sistema de tributação automática a partir do ano que vem, que é bem provável que isso aconteça, as stablecoins, elas não oferecem essa tributação automática. Não tem imposto. Outro detalhe, proteção contra a inflação. Por quê? Quando você opera, quando você faz transação, quando você faz pagamento em stablecoin do dólar, automaticamente o seu dinheiro está atrelado à moeda americana, que é a moeda mais forte do mundo, da economia mais forte do mundo. Você entendeu? Então você fica praticamente fora do radar da fiscalização brasileira. Outra vantagem excelente aqui, ó, privacidade relativa. Por que privacidade relativa e não privacidade total? Privacidade relativa no sentido de que as stablecoins são tokens gerados por empresas que têm autorização do governo americano. Então, essa empresa, ela gera a sua própria stablecoin com uma reserva específica de milhões, dezenas de milhões ou até bilhões de dólares de reserva, igual a Tether. A Tether, ela tem centenas de bilhões de dólares em reserva. Ok? Só que a Tether, ela vai entrar ali, ela vai ter que ter autorização do governo americano agora para poder continuar trabalhando. E isso é só questão de tempo. Porque a Tether, agora, ela está localizada, ela abriu um escritório em El Salvador. Tá? Mas eu acho que isso aí não tem problema nenhum. Isso é fácil de resolver. Então você observa que você está utilizando um dinheiro privado. Você não está mais utilizando um dinheiro estatal. Obviamente, uma stablecoin lastreada no dólar, ela é lastreada no dólar, 1 por 1. Mas o governo americano não tem qualquer controle sobre a stablecoin que está na sua carteira. Então isso dá privacidade relativa. Mas é muito melhor do que o Drex ou o Pix. Concorda comigo? Muito melhor. 1 milhão de vezes melhor. Agora, pessoal, o efeito paradoxo. Por quê? É aquilo que eu já tinha afirmado anteriormente. As stablecoins, elas serão massivamente aceitas pelo setor privado a partir do momento que o Estado brasileiro começar cada vez mais tributar automaticamente e aumentar as tarifas, aumentar ali os impostos para o setor privado. Porque chega um momento de estrangulamento, que é porque o cara não consegue mais. Ou o cara sonega imposto, ou ele fale. Isso vai acontecer. Então, mais controle igual mais incentivo ao mercado paralelo digital. É um mercado que o governo não consegue controlar. O governo brasileiro não tem capacidade de controlar esse mercado. Não consegue. O governo brasileiro não consegue nem controlar o jogo do tigrinho. O governo brasileiro, presta atenção, o governo brasileiro ele só aceitou os jogos de azar, as casas de aposta, porque ele não consegue controlar. Então, ou ele se une para ganhar imposto, ou ele sai perdendo. O governo brasileiro não tem capacidade de impedir a aceitação massiva das stablecoins no Brasil. Não tem capacidade. Tá? Então, pessoal, o Brasil hoje, daqui para frente com o Drex,
com o Drex, o Brasil ele pode tomar o mesmo caminho que a Argentina e a Turquia. Por quê? Muitas pessoas não sabem, mas a economia da Turquia também é uma inflação desgraçada, tá bom? É uma inflação muito grande na Turquia lá, e o comércio como um todo, o setor privado, ele se adapta. Entendeu? O setor privado, ele sempre vai se adaptar. No mesmo jeito da Argentina. A Argentina, meu amigo, você não consegue, você até consegue, mas a maior parte dos comerciantes aceitam dólares, reais, euros, criptomoedas, stablecoins, do que peso argentino. Na própria Venezuela, existe um mercado paralelo de moedas. Na Argentina também. Então, o Brasil, o que vai acontecer com o Brasil? O Brasil ele vai para o mesmo caminho. Quando a inflação chegar num ponto, às vezes nem sequer a inflação, tá, pessoal? Mas a tributação. Então, a tributação pode chegar num nível tão absurdo, certo? Que o mercado paralelo vai acontecer. A migração futura do Brasil para as stablecoins, isso vai acontecer. É nesse momento que entra o Cotai Payments. Meus amigos, o Cotai Payments, ele faz parte do ecossistema financeiro global descentralizado que nós estamos construindo. O Cotai Payments, ele possibilita que qualquer comerciante da face da Terra receba pagamentos em criptomoedas, sem qualquer burocracia. E o mais interessante é que é 100% gratuito para o comerciante. Então, o comerciante, ele vai poder receber em stablecoin, ou seja, dólares americanos. E o cliente ele pode pagar em qualquer criptomoeda que o Cotai Payments converte automaticamente essa criptomoeda já em stablecoin para o comerciante, sem qualquer taxa adicional para o comerciante. Quem paga as taxas é o cliente. E as taxas são absurdamente baixas, de 0,20 a 2%. Pessoal, olha que interessante. Custo zero para o comerciante. Custo zero. Pagamento em stablecoin, a taxa fixa é de 0,20, tá? Então, se o cliente ele já está pagando em stablecoin, ele paga só uma taxa de 0,20%. Já o comerciante não paga taxa nenhuma. O comerciante ele recebe o valor total, 100% do valor original. Não é descontado absolutamente nada do comerciante. Agora, caso o cliente pague para o comerciante em outras criptomoedas, o nosso gateway de pagamento, o Cotai Payments, ele vai aceitar mais de 50 tipos de criptomoeda. Então, as taxas vão variar de 0,20 a 2%, tá? Caso o cliente pague em outras criptomoedas. Então, o comerciante, ele não paga absolutamente nada. Todas as taxas recaem sobre o cliente, no momento que o cliente está pagando. Mas são taxas muito, muito baixas, muito transparentes também. Então, eu acredito que o cliente ele vai pagar sem se preocupar. O Cotai Payments, ele vai possibilitar a conversão automática para stablecoin, certo? Isso faz com que não exista qualquer tipo de risco cambial. Então, o comerciante ele não vai sofrer qualquer tipo de flutuação ali na cotação do dólar, na cotação do valor que ele está oferecendo o produto dele. Então, o comerciante ele sempre vai receber em stablecoin ou em Cotai, se ele preferir, sem qualquer tipo de volatilidade. O comerciante não recebe nenhuma volatilidade. Quem paga as taxas é o cliente. O comerciante recebe 100% do valor. Pessoal, Cotai Payments é igual a liberdade. Então, o Cotai Payments ele vai incentivar o uso do mercado descentralizado, desse mercado cripto descentralizado. O governo controla mais. Os comerciantes buscam liberdade. Não estou dizendo para vocês, não estou afirmando para vocês que o Cotai Payments ele vai resolver todos os problemas do mundo. Não. O que eu quero afirmar para vocês, eu afirmo para vocês, que o Cotai Payments será uma ferramenta muito boa para o comerciante. O Cotai Payments será mais um gateway de pagamento, mais uma opção que o comerciante terá. É 100% gratuito para o comerciante. O comerciante não paga absolutamente nenhuma taxa, desde o momento da instalação até na utilização. O comerciante não paga nada. Então, me diz, o que o comerciante tem a perder? Nada. Nós somos 100% a favor do setor privado. É aquilo que eu já falei para vocês, eu sou libertário. Eu sou 100% capitalista, eu sou a favor dos comerciantes, eu sou a favor do setor privado. E eu acredito que quanto mais o Estado pressionar o setor privado, mais o setor privado vai buscar por alternativas melhores. Ou seja, o Cotai Payments será uma mão na roda para qualquer comerciante do mundo, não só do Brasil. Então, pessoal, essa aderência ao comportamento latino-americano. Você observa que El Salvador, Argentina, Paraguai, Uruguai, tem vários países aqui da América Latina, América Central como um todo, que acabam aderindo às stablecoins. Isso é uma questão comercial. Não existe qualquer tipo de movimento ideológico envolvido nisso aqui. O setor privado é um setor lógico, é aquilo que dá mais lucro, é aquilo que é mais eficiente. Então, o setor privado, ele sempre vai optar pela eficiência e pela desburocratização. O setor privado detesta burocracia, detesta. Eu detesto burocracia. Então, eu vejo que o Cotai Payments ele vai ser uma excelente opção para todo comerciante. Não só comerciante físico, mas também para comerciante digital, tá? Então, pessoal, aqui nasce
essa diferenciação, peço desculpas pelo português que está errado ali, diferenciação, essa diferenciação competitiva imediata. Por quê? Quem adotar o Kotai Payments, ele vai sair na frente. Porque, pessoal, isso aqui é uma tendência. O governo, ele está apostando todas as fichas dele no Drex. Mas o governo não está enxergando que basta o setor privado fazer uma segunda escolha que acabou. Acabou o poder do Estado. O Estado vai perder muita arrecadação. E olha só, se o Estado fosse mais inteligente, se o governo fosse inteligente, ele diminuiria os impostos. Deixaria o mais atrativo possível. Porque quanto mais atrativo, mais as pessoas pagam. Mas não, o governo só sabe tributar e tributar e tributar. É por isso que o Kotai Payments vai lucrar muito dinheiro prestando serviço para os comerciantes. Simples assim. E olha só, pessoal. Kotai Payments, custo zero. O Kotai Payments não é só de custos baixos, é de custo zero. Com a conversão automática para stablecoin, pode ser a solução contra a pressão fiscal do Brasil. É isso que eu estou apostando. Vai ser a solução contra a pressão fiscal do Brasil. E, meus amigos, o Kotai Payments, ele faz parte do nosso ecossistema financeiro global descentralizado. O Kotai Ecosystem é uma empresa offshore. Nós operamos em paraíso fiscal. Nós não precisamos seguir as legislações brasileiras. A expansão do Kotai Ecosystem, do nosso ecossistema, é global, é sem fronteiras. Nós não precisamos pedir qualquer tipo de autorização de qualquer país que seja para fornecer nossos serviços. Ok? Pessoal, muito obrigado por tudo. Compartilhe essa live o máximo que você puder. Se inscreva aqui no KotaiCast. E, meus amigos, invista o quanto é tempo, certo? Lá no nosso ICO, tá? Invista o quanto antes no nosso ICO. A partir de novembro, eu vou me encontrar com investidores bilionários, ok? Que se tornarão sócios do nosso ecossistema. Esses investidores, eles não vão comprar Kotai. Os investidores institucionais, esses investidores bilionários, eles não estão de olho no nosso Kotai, no nosso token Kotai. Eles estão de olho na prestação de serviço do ecossistema. Então, eles vão se tornar sócios do ecossistema. Então, muito provavelmente, nós levantarmos ali um capital financeiro bem interessante, nós podemos finalizar o ICO ainda esse ano e queimar o restante dos Kotais que estavam disponíveis para venda. Então, não fique fora dessa, porque o Kotai vai valorizar muito nos próximos anos. Eu tô chutando baixo, tá, pessoal? Em no máximo 3 anos, o Kotai vai estar acima de 10 centavos de dólar. Então, se você comprar um plano diamante hoje, que é 34 milhões de Kotai, quando o Kotai bater 10 centavos, você terá em suas mãos, adivinha quanto? 3 milhões e 400 mil dólares daqui 3 anos. Você que sabe. Será que vale a pena arriscar e acreditar nesse ecossistema que não depende de governo para funcionar? Pessoal, existe uma coisa chamada escalabilidade global. O Kotai Project, o Kotai Ecosystem é um unicórnio, ou seja, uma startup que em poucos anos estará valendo bilhões de dólares. E é por isso que em novembro a gente vai levantar um grande capital de investimento de novos investidores institucionais que querem investir no ecossistema. Não fique fora dessa, porque senão em 2030 você estará chorando no banho. Pessoal, muito obrigado por tudo, compartilha essa live, se inscreva no canal e até mais, pessoal.